Pantanal não se pode passar régua sobre muito quando chove. Régua é existidura de limites e o Pantanal não tem limites. Aqui, bonito é desnecessário. Essas palavras foram atribuídas ao poeta pantaneiro Manuel de Barros, que nos deixou em 2014. Manuel encontrava nesse bioma, considerado um patrimônio nacional e também a maior planície alagável do planeta, a inspiração para escrever. Pois o Pantanal está no centro da conversa que o Conexão começa agora, com o Rômulo Sampaio, que é especialista em direito ambiental, e com o Júlio César da Silva, membro da ONG WWF Brasil. Nós vamos descobrir o que coloca em risco hoje a fauna e a flora pantaneiras. Sejam bem-vindos ao programa, é bom estar com vocês, conversar sobre esse bioma tão importante para nós brasileiros e para o mundo, né? Inclusive, Júlio, explica para a gente qual é a importância desse ecossistema para além das fronteiras lá da região. Como você bem colocou na sua introdução, o Pantanal é uma das maiores áreas alagáveis do mundo, né? Então, é uma região super importante, né? Localizada no coração da América do Sul e que merece toda a atenção da sociedade brasileira. É um território, na verdade, compartilhado com o Paraguai e com Bolívia, então também cabe a esses países o cuidado e a proteção desse bioma. O Pantanal ele tem uma biodiversidade riquíssima, são mais de 4.700 espécies de plantas e animais que ocorrem naquela região. Tem essa característica de ser um grande reservatório de água, né? São mais de 170 mil quilômetros quadrados de área e que traz aí uma importância do ponto de vista da regulação climática, da regulação da dinâmica hídrica na bacia do Alto Paraguai, super importante, né, e integrada a essa paisagem pantaneira. Agora, Rômulo, você tem uma missão importante aqui no programa hoje, que é tentar explicar para a gente de que maneira essa região está segura ou ela pode ser protegida, né? Quais são as ferramentas. Você diria que o direito ambiental ele tem sido aplicado para preservar o Pantanal mato-grossense? Não, eu diria que não. Eliane, mais uma vez, obrigado por me receber aqui para falar sobre um tema tão importante. Parabéns ao Canal Futura, uma saudação ao telespectador. E eu digo isso porque o direito ambiental ele vem falhando sistematicamente no Brasil por um problema muito sério da falta de diálogo que tomou conta do direito ambiental no Brasil. Essas questões acabaram se polarizando e o direito ambiental vem fazendo muito pouco para defender o Pantanal e vários outros biomas que são constitucionalmente protegidos e mesmo aqueles que não são constitucionalmente protegidos, como, por exemplo, é o caso da própria Caatinga no Nordeste brasileiro. Então, acho que a gente tem que fazer mais e, para isso, a gente tem que enfrentar uma crise de política regulatória ambiental, mexer em instituições e mexer em regulação e temos que ter um diálogo entre os grupos de interesses de um pouco mais sofisticado do que a gente vem tendo. Agora, engraçado, é uma ocupação daquela área que há mais de 300 anos, acredito, mas por que ainda, né? E temos ferramenta e não é aplicado. Realmente é uma falta ainda do interesse ou do conhecimento, do reconhecimento da importância. Cada bioma tem suas particularidades que o tornam bastante sensíveis à luz de qualquer tipo de tentativa de proteção pelo direito. O Pantanal mato-grossense, eu acho que ele tem uma camada adicional de complexidade, porque, como você mesmo falou, é uma área que está muito colonizada, tem pressões de todas as sortes ali, não só toda essa importância ecológica, mas tem também uma pressão antrópica muito grande, com pessoas que cultivam a prática da pecuária ali naquela região e também para além do Pantanal. Quando a gente fala em proteção do Pantanal, o direito ambiental ele não protege o Pantanal criando regras de proteção só do Pantanal. Toda a área que circunda o Pantanal, eu acho que talvez o Júlio César vai falar melhor sobre isso, também tem extrema importância porque podem impactar significativamente aquele ecossistema que é um dos ecossistemas mais frágeis que nós temos entre todos os biomas brasileiros. Olha, tem uma informação importante. Pouca gente sabe, mas o poder público, através da Constituição Federal de 88, reconhece que o bioma Pantanal mato-grossense, assim como o da Floresta Amazônica Brasileira, da Mata Atlântica, da Serra do Mar e também da Zona Costeira,
precisa de especial preservação. Em 2002, a Secretaria de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente reconheceu também que o frágil equilíbrio dos ecossistemas pantaneiros, definidos por dinâmicas de inundação periódica, tem sido ameaçado por novas tendências de desenvolvimento econômico. Pela avaliação, os modelos tradicionais de pesca e pecuária têm sido substituídos por exploração intensa, desmatamentos, alterações de áreas naturais. Agora, Júlio, existe esse título de patrimônio, né, nacional, tem também alguns títulos atribuídos pelas Nações Unidas de biosfera, enfim, nada disso assegura a preservação efetiva. Na verdade, esses títulos chamam a atenção para a importância do Pantanal. Patrimônio da Humanidade, Reserva da Biosfera. É uma reserva da biosfera, reconhecido pelas Nações Unidas. O Pantanal também ele agrega 3 sítios Ramsar, né? A Convenção de Ramsar é uma convenção internacional da qual o Brasil é signatário, e essa convenção ela é focada justamente na proteção de áreas úmidas ao redor do planeta. E o Pantanal ele abriga 3 dessas áreas Ramsar no Brasil. Então, são títulos que chamam a atenção para a importância dessa região do país e que deveriam pautar as políticas públicas e instrumentos legais para o desenvolvimento sustentável e a proteção desse bioma. Infelizmente, ainda há um esforço muito grande, ainda há muitos aprimoramentos a se fazerem do ponto de vista da proteção do Pantanal e, sem dúvida, não dá para dizer que só tendo esses títulos é garantia de conservação. Quais as atividades econômicas que mais estão impactando no momento? Bem, como você falou, o Pantanal ele tem um histórico de ocupação já de longa data, né? São mais de 300 anos de ocupação. A atividade pecuária é a atividade, né, que se estabeleceu naquela região. A gente costuma dizer que o pantaneiro, né, o criador de gado no Pantanal, ele entendeu a dinâmica própria do Pantanal e se adaptou a essa dinâmica, né? Então, a movimentação do gado é uma paisagem comum no Pantanal e essa movimentação, ela de certa forma, ela contribui ali para a dinâmica natural da região. Outras atividades que são desenvolvidas no Pantanal, a gente pode destacar a pesca, né, e o turismo como as principais atividades ali. A agricultura ela não está tão presente no bioma Pantanal, né, no limite ali da planície pantaneira, dada justamente por conta dessas questões da dinâmica hídrica na região. Contudo, o Pantanal ele sofre uma grande influência da região onde estão localizadas as nascentes dos rios que alimentam o Pantanal. Essas nascentes elas estão localizadas no Cerrado, na região da bacia do Alto Paraguai, que nós chamamos de Planalto, são as partes altas dessa bacia. E a grande preocupação hoje é como essas áreas altas, onde estão localizadas os rios do Pantanal, estão sendo utilizadas. E aí a gente está falando de impactos de infraestrutura, como hidrelétricas, o desmatamento, a falta de proteção das nascentes, etc. Que a gente vai destrinchar já mais um pouquinho. Eu vou aproveitar que você deu essa deixa aí da dinâmica, falou um pouco do relevo, e dizer que a natureza do Pantanal gira em torno do chamado ciclo das águas. E para a gente entrar nesse assunto melhor, eu vou exibir parte de um trecho da ONG WWF que está disponível no YouTube. Veja só. Pantanal, a maior planície inundável do planeta. Uma imensa área que dá abrigo a centenas de animais e plantas. Um lugar essencial para o fornecimento de água, estabilidade do clima e conservação do solo. Um meio de sobrevivência para milhares de pessoas. Aqui, todos dependem destas águas e deste ecossistema para sobreviver. O Pantanal é o coração de um rico sistema de rios interligados, situado na bacia do Alto Paraguai. Uma área onde caberiam 15 Suíças e que se estende por 3 países: Brasil, Bolívia e Paraguai. Toda esta exuberância de vida está ligada ao ciclo de cheias e da seca. Durante metade do ano, estas terras ficam cobertas de águas, que depois baixam e voltam a subir. É este ciclo que garante a vida das espécies e torna o Pantanal um ecossistema único e muito especial. É também a relação com as águas que faz do Pantanal um ecossistema sensível à degradação,
e a poluição. Tanto a parte... Essa parte mais alta, o cerrado, né, que acaba levando alguns poluentes para o Pantanal, que poluentes estão chegando? Tem resíduos de agrotóxicos, por exemplo? Existem alguns estudos que monitoram a qualidade de água na bacia do Alto Paraguai e indicam, sim, alguns rios já com contaminação por defensivos agrícolas, né, os agrotóxicos. E isso, sem dúvida, é uma grande preocupação. O Pantanal é essa grande esponja, né, de vida e tudo que é feito nessa parte alta, nas nascentes desses rios, vai impactar consequentemente a planície pantaneira, né, os peixes e a vida ali naquela região. Em relação às atividades que são econômicas do Pantanal em si, a fiscalização hoje, enfim, de quem é a responsabilidade? A fiscalização hoje em matéria de direito ambiental, em matéria de cumprimento de regras ambientais, é um grande emaranhado de confuso de instituições. Porque dentro de um bioma como o Pantanal, você tem predominantemente uma responsabilidade dos estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, nos seus respectivos territórios. Mas se a gente estiver falando de uma unidade de conservação federal, não são tantas até no Pantanal, surpreendentemente, inclusive. Nós temos aí a competência de fiscalização do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e, em alguns casos mais extremos, a gente também tem uma competência concorrente ou comum do próprio IBAMA nessas áreas que não são afetadas por unidades de conservação. E, dependendo, a Constituição Federal Brasileira permite até que municípios que estejam localizados no Pantanal ou em qualquer outro lugar do país, por essa questão, também possam desempenhar funções de fiscalização. Então, existe um emaranhado, isso cria uma grande confusão prática. De responsabilidades também, nível de responsabilidades, eu acredito. Exatamente. E claro que quanto mais confuso, melhor para quem degrada, menos funciona. Né? Ok, a gente está tendo aqui uma aula sobre Pantanal e eu vou chamar outro convidado para contribuir. É o biólogo José Sabino, especialista em comportamento e fauna do Pantanal. Tudo bem com você, José? Tudo bem. Boa noite, Eliane. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Júlio César. Agradeço o convite, a oportunidade de me integrar, mesmo que virtualmente, a vocês e participar desse bate-papo tão animado e informativo sobre o Pantanal. Bom, contribua com a gente para começar explicando um pouco sobre a missão desse alagamento, né? Ele que leva os nutrientes necessários aí para esse bioma. Está tudo interligado, na verdade, lá no Pantanal? Claro, as falas do Rômulo e do Júlio César mostraram, né, que o planalto de entorno do Pantanal contribui e essa água, então, que vem da parte alta, né, que não é alagável, mas ela é fundamental para que a planície pantaneira tenha, então, um pulso periódico, a gente chama de pulso de inundação. Essa água, ela não vem só água, ela traz nutrientes, né, e essa composição, então, e essa dinâmica permite que os terrenos alagáveis do Pantanal recebam, então, como se fosse uma fertilização dessa água. E ela, então, vai promover todos os ciclos de vida, desde uma pequena planta aquática que cresce quando nutrida, que pode alimentar um pequeno invertebrado ou cria condições para que esse invertebrado viva, um pequeno camarãozinho, um pequeno molusco aquático. E aí, então, você começa os ciclos e as teias alimentares, são muito mais que cadeias, nós temos teias alimentares, redes tróficas de alta complexidade que vão nutrir, então, todo um processo, né? O peixinho que vai lá e come o camarão, aí vem um peixe maior, come esse peixe que vira parte da dieta de um carnívoro como a ariranha ou até mesmo a onça. Né? E aí depois, quando o Pantanal começa a baixar o nível de água, parte desses peixes que cresceram no ciclo anterior ficam retidos nas lagoas, que aqui são chamadas de baías. E aí, então, você tem uma concentração enorme de aves piscívoras. Então, perceba, né? Daquela chuva que caiu lá 6 meses, 4 meses antes, eu tenho todo um ciclo de interdependência e de conexões. E falando em chuva, elas estão cada vez mais extremas lá na região. De que maneira isso pode impactar aí a fauna e principalmente a flora? Tá. Bom, tem um estudo muito emblemático feito pelos colegas da Embrapa Pantanal e outros colaboradores
que mostra que, ao longo de aproximadamente 100 anos, o nível de chuva do Pantanal não se alterou. O problema é que essa chuva, embora seja, se somar o ano todo, ela parece ser a mesma, ela tem caído em períodos mais concentrados, o que pode levar a eventos extremos, né? Então, por exemplo, imagine uma barranca de rio que está ali, suportaria uma chuva de 10 milímetros a cada 3, 4 dias. E, de repente, cai uma chuva de 50 milímetros em um único dia. Esse barranco talvez não resista a essa intensidade de chuva e toda a terra, todo aquele sedimento pode cair dentro do rio e ser levado, então, para a planície, mudando, então, a dinâmica do próprio leito do rio e dos ciclos de água que existem na região. Então, eventos extremos, né? E tem estudos também, o próprio Júlio César já falou da regulação climática que tem, que o Pantanal representa, né, para a região centro-oeste, mas não só aqui. Então, parte da umidade que cai aqui vem nos rios chamados rios voadores da Amazônia, e isso tudo, então, integra, por mais que pareça estranho, todos os sistemas acabam se conectando, né? Agora, José, você tem algum receio específico em relação à fauna do Pantanal? Enfim, existem espécies aí ameaçadas? Há sinais disso? Tem. O Pantanal ele se caracteriza, né, por espécies e por populações de espécies que às vezes estão muito ameaçadas em outros biomas, por populações até que robustas, populações viáveis geneticamente, né? Mas você tem alguns problemas, evidentemente, que nos preocupam. O principal hoje está conectado a eventuais contaminações, mas também a quebra desses ciclos hidrológicos, né? Então, nós temos, por exemplo, para a bacia do Alto Paraguai, que é onde está inserido o Pantanal, a previsão de construção de 110 pequenas centrais hidrelétricas. E elas, isoladamente, até talvez não tenham um efeito. O problema é que 110 barragens, elas vão alterar ou provocar mudanças nesse pulso de inundação, nesse fluxo de água, então aquilo que a gente chama de regime hidrológico. Isso pode gerar, então, problemas, por exemplo, para os peixes migradores. Dourado, curimbatá, piraputanga, são peixes que têm, inclusive, importância comercial, importância para a pesca, e eles tendo o seu ciclo de reprodução, a viagem migratória que a gente conhece como piracema, se essa piracema for interrompida, eles não completam o seu ciclo de vida. E isso, então, pode gerar uma dificuldade nessa dinâmica de uma fauna, então, que depende de processos migratórios. Esse é um dos grandes problemas, talvez um dos maiores. Qual apelo que você deixaria, enfim, aqui no Conexão? Acho que o Rômulo falou a palavra-chave, diálogo, né? O setor ambiental e o setor dito setor de produção, eles têm uma dificuldade enorme de conversar. Então, quanto mais mecanismos e quanto mais elementos que permitam que haja uma comunicação efetiva entre setores supostamente antagônicos, mas que hoje a gente sabe que tem que caminhar juntos, não dá para pensar em produção sem pensar em sustentabilidade. Então, o apelo é esse, vamos conversar, vamos ouvir, pelo menos ouvir aqueles que pensam diferente da gente, né? A gente vive num país que hoje está cindido, né? Isso se aplica muito também à temática ambiental. José, eu quero muito agradecer a sua participação no Conexão. E agradecer também as fotos lindas que você mandou pra gente, dar os parabéns pelo seu trabalho, tá bom? Muito obrigado, a gente está à disposição. Queria registrar a admiração que eu tenho pelo canal Futura, o respeito pelo trabalho que vocês desenvolvem. Muito obrigada, estamos abertos também, sempre. Ok, obrigado. Um abraço. Um abraço, obrigado. O programa passa muito rápido, a gente está aí com poucos minutos e eu acho que é importante falar, eu acho que o Júlio pode trazer informações mais recentes sobre o projeto de lei 750, né, que tramita no Senado. Como está atualmente? Bom, esse projeto ele avança nas comissões especiais do Senado, né? Essa semana o relatório do senador Pedro Chaves foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. E o projeto ele segue, então, para a Comissão de Meio Ambiente, né? Se não me engano, ela é a última comissão até que
o projeto siga para o plenário para apreciação e votação. E eles expõem... Oi? Desculpa, o senador, que inclusive é do Mato Grosso do Sul, né? Da própria região. Exato. Suplente do Delcídio Amaral, né? Exato, exatamente. Imagina-se que tenha a sensibilidade até mais apurada do que todos, né, para lidar com a questão. Isso. Mas é um projeto de lei que dispõe justamente sobre a proteção do bioma. O projeto ele é uma regulamentação do que está previsto na Constituição Federal, que reconhece o Pantanal como um patrimônio nacional e traz os instrumentos para que essa proteção, né, esse reconhecimento seja regulado. É importante ressaltar que o projeto ele não deve ser, e aí acho que tem um alinhamento forte com o que o Rômulo falou e com o que o Sabino falou sobre essa dicotomia de visão entre conservação e produção. O projeto ele não deve ser um projeto focado na proteção restrita do Pantanal, mas sim no uso adequado e na conservação das características próprias do Pantanal. E é isso que a gente vem discutindo e vem apoiando o diálogo entre esses dois núcleos, né, para que, de fato, essa lei possa, de fato, conservar essas características essenciais do Pantanal. Quais dispositivos, Rômulo, você diria que hoje poderiam ser facilmente utilizados para minimizar alguns impactos que a região está sofrendo? Eu acho que, fundamentalmente, a gente tem que avançar nessa lei, e conforta a gente saber que isso está na mão do senador Pedro Chaves, porque ele é um profundo conhecedor da região do Pantanal, inclusive... salvo engano, ele foi proprietário, é proprietário rural lá no Pantanal. E eu acho que o diálogo maior tem que ir um pouco além, no sentido de a gente criar regras de zoneamento ecológico e econômico, justamente para trazer esse diálogo. Esse instrumento é pouco utilizado no direito ambiental brasileiro e nós deixamos as discussões todas para o final da linha, ou seja, para o licenciamento ambiental, quando já estão querendo construir 110 pequenas centrais hidrelétricas. Nós temos que trazer esse debate para antes, para o zoneamento ecológico e econômico, que é um momento, então, que a sociedade vai acomodar e vai entrar num espírito de acerto. Tá, ok. Eu quero, antes de encerrar, mostrar aqui um trabalho muito legal, um projeto que também é da WWF. E o Pantanal tem um embaixador ilustre, é o Chico Bento, personagem dos quadrinhos de Maurício de Souza. Desde 2014, a sua imagem é usada para divulgar ações de proteção lá das nascentes, das cabeceiras do Pantanal. Ganhou até um gibi, esse aqui, que está na minha mão. É uma boa mistura de diversão e conscientização, né? Eu acho que, para encerrar, a gente pode deixar essa reflexão sobre a importância do educar para preservar. Sem dúvida. Essa parceria com a Maurício de Souza Produções é justamente com esse enfoque, né? É trazer os aspectos da educação ambiental e da conexão do público em geral, né? Com a importância da preservação desse bioma. O bioma ele vai ser conservado e vai ser bem tratado se a sociedade brasileira assim o quiser e assim entender. E essa parceria com a Maurício de Souza foi justamente nesse sentido. O gibi ele está disponível no site do WWF Brasil. A gente separou para mostrar. Exato, www.org.br, você pode acessar e visualizar o material lá. A gente está distribuindo esse material em escolas na região do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e ele conta um pouquinho sobre essa dinâmica própria do Pantanal, as características e a situação atual, justamente o que a gente tratou aqui, né, da proteção das nascentes do Pantanal, nascentes essas que trazem o elemento essencial que é a água para o Pantanal. Tá bom, quer deixar alguma mensagem rápida, Romulo? Quero exatamente nessa linha da educação. Eu acho que a população brasileira precisa conhecer a nossa riqueza natural e a gente tem que desenvolver isso nas crianças, e eu acho que esse é um projeto belíssimo para isso, essa vontade de conhecer. Só quem já foi ao Pantanal sabe como é um lugar especial, sabe como é algo extremamente único, eu acho que no mundo. É quase que um zoológico a céu aberto, uma experiência única. E é até interessante essa característica mesmo da região, né, para o turismo, a força que tem o turismo. Ali você tem os animais, tem uma fauna aberta, assim, mais fácil de visualizar, né? Exato, não se vê fauna como se vê no Pantanal, né? É comum você avistar grandes pássaros como o tuiuiu, onças, né? O avistamento de onças tem acontecido com bastante recorrência. Tamanduá. As araras azuis, a gente viu uma foto linda. Outro símbolo do Pantanal. Então, esse assim, é um elemento fundamental para a atração desse elemento econômico que é o turismo, né? E é, sem dúvida, uma das atividades que pode ser desenvolvida naquela região, alinhada com o propósito da conservação.
Tá bom. O Conexão também está muito feliz em trazer essa conversa. É claro que em 25 minutos não esgotaríamos nunca. E é bom porque sempre fica a questão para a gente tornar a falar do assunto. Foi um prazer conversar com vocês, tá bom? Eu que agradeço. Prazer é tudo meu. Até uma próxima. Obrigada também a você pela companhia. Você pode rever essa entrevista ou outras no futuraplay.org. Tchau, tchau.